Olá a todos, Samuel Vitorino partilhando experiências. Neste vídeo quero demonstrar como se elabora uma tabela de distribuição de frequências para variáveis sem categorias pré-definidas. No vídeo anterior mostramos que é fundamental logo à partida saber se as variáveis têm categorias pré-definidas ou não. Quando as variáveis têm categorias pré-definidas, as categorias pré-definidas é que servem de base para a criação do corpo da tabela. Então, qual é o procedimento para uma variável que não tenha categorias pré-definidas? Já que estamos de acordo que é fundamental que uma variável tenha uma correspondência clara entre os aspectos qualitativos e os aspectos quantitativos da sua categorização para que a interpretação seja fácil. Então eu quero neste vídeo demonstrar como é que se usa a teoria da distribuição normal de Gauss para criar categorias de uma variável, dar corpo às categorias de uma variável. Ora, a teoria da distribuição normal de Gauss estabelece que um conjunto de dados que tenha uma distribuição normal, tendo a média e o desvio padrão, nós podemos definir 68% dos dados no intervalo que vai da média a um desvio padrão, tanto à esquerda como para a direita. Se alargarmos o espaço para 2 vezes o desvio padrão, este espaço alarga-se para 95%, e se alargarmos para 3 vezes o desvio padrão, ele cresce para 99% dos dados. Portanto, essas são características fundamentais da distribuição normal de Gauss, para além de que ela é simétrica e tem esta forma de sino. Portanto, dentro da distribuição normal dos dados, nós podemos encontrar 68% desses dados no intervalo que vai da média mais ou menos um desvio padrão, 95% encontram-se a média mais ou menos 2 vezes o desvio padrão, e 99% dos dados encontram-se no intervalo que vai da média mais ou menos 3 vezes o desvio padrão. Assim, nós podemos estabelecer então 3 categorias em termos qualitativos, que seriam acima da média, dentro da média, abaixo da média. Ou seja, aproveitando esta característica fundamental da distribuição normal, podemos dizer que todos os dados que se encontram dentro do intervalo de média mais ou menos um desvio padrão, que constituem a maior parte, são 68%, então estes encontram-se dentro da média ou em torno da média. Todos os dados que estão acima desse intervalo consideram-se que estão acima da média, e os que estão abaixo consideram-se que estão abaixo da média. Assim, teríamos a designação destas categorias e os seus respectivos valores. Teríamos então isto como o corpo da tabela, que facilmente poderia então ser interpretado. Vamos demonstrar isso na prática usando aqui um exemplo. Estes dados fictícios que têm a ver com o rendimento em toneladas por hectare de um milho híbrido. Vamos precisar então da média e do desvio padrão. Ora, vamos aproveitar então e introduzir o cálculo da média e do desvio padrão. Escrevemos aqui previamente média, desvio padrão. À frente da palavra, vamos fazer um clique, o espaço onde o Excel vai colocar o resultado. Vamos para fórmulas, inserir função, e abre então as categorias de funções. Vamos selecionar a categoria estatística e dentro das funções procurar média. Fazer um clique, tocar em M e vamos até a média.
Ora, qual é a média? É a média aritmética simples. Quando se faz um clique na função, aqui embaixo vem a descrição, é só ler e temos aí a descrição. Portanto, média aritmética simples. Dar um toque em OK e selecionar os dados. Selecionamos os dados, Enter, 45, desvio padrão, clica à frente da palavra desvio padrão, o procedimento é o mesmo, inserir função, um clique aqui dentro, letra D, desvio padrão. Ora, são muitos desvio padrão, tem desvio padrão P, S, A, etc. Nós vamos calcular o desvio padrão da amostra. Vemos aqui a descrição, calcula o desvio padrão a partir de uma amostra, porque se for este, ele calcula o desvio padrão da população, e não é este que nós queremos. Portanto, desvio padrão da amostra, um clique em OK, selecionar os dados, e depois de selecionar, Enter. Tá, aqui está, desvio padrão 3, média 45. Ora, usando a característica da distribuição normal, que diz 68% dos dados estão em média, mais ou menos desvio padrão, então vamos criar aqui o nosso corpo da tabela. Em termos qualitativos, as categorias seriam, ou são, aqui dentro da média, acima da média e abaixo da média. Dentro da média, média mais menos desvio padrão. Ora, média 45 menos desvio padrão 3 dá 42. Limite inferior desta categoria dentro da média. Média 45 mais desvio padrão, 45 mais 3 dá 48. Então significa que quando o rendimento está no intervalo que vai de 42 a 48, ele é considerado dentro da média. Quando é que o rendimento é considerado acima da média? Quando estiver acima de 48. Ok, então, acima de 48 começa em 49, já que nós temos os dados em números inteiros. E qual é o limite superior desta classe? O limite superior desta classe terá que ser um valor superior ao maior valor do conjunto de dados. Eu já fiz aqui o cálculo previamente. O maior valor, o valor máximo nesse conjunto de dados é o 53. Também se pode rapidamente ir buscar aqui na função máximo fx, clicar aqui dentro M, vamos buscar o máximo. Aqui está máximo, dizer OK, selecionar os dados. Clique em OK, aí está, 53. Proceda da mesma forma para calcular o mínimo. Então, se temos valor máximo 53, valor mínimo 39. Então, acima da média, este intervalo, o valor máximo vai ser 54, para que o 53 esteja por dentro e seja devidamente contado. No caso da categoria abaixo da média, o limite superior dessa categoria terá que ser um valor inferior ao 42, vamos colocar aí o 41, e o valor inferior, portanto o limite inferior dessa categoria terá que ser um valor inferior ao menor valor do conjunto de dados. Agora, se o menor valor é 39, então temos que colocar aqui um valor inferior, portanto 38. Com isto, nós temos então a amplitude total aqui dentro, ou seja, os dados vão de 38 a 54. O mínimo, que é 39, está dentro e o máximo, que é de 53, está dentro. Assim, o corpo da tabela está constituído.
Já temos os atributos qualitativos e os atributos quantitativos. E a interpretação já começa a ser fácil, quer dizer que aqueles hectares que têm uma produção, um rendimento superior a 48 têm um rendimento acima da média. E os hectares que têm um rendimento abaixo de 42 têm um rendimento abaixo da média. Falta agora apenas contar quantos hectares é que estão em cada uma das categorias. Para isto, selecionamos o espaço à frente das categorias, espaço onde o Excel vai colocar os valores, as frequências absolutas, e não se esqueçam sempre de selecionar uma célula adicional para o Excel colocar o valor 0, mostrando que os dados foram todos bem contados. Estando isso feito, é só inserir função. Qual é a função? Frequência. F, vamos até frequência, dizer OK. Matriz de dados são os dados brutos, selecionar. Está. Matriz binária, clique dentro da matriz binária. Pela matriz binária são os limites superiores de classe. As categorias estão aqui, as frequências absolutas estão aqui dentro. Agora, aquele último passo, Ctrl Shift Enter, aí está. E a interpretação é simples, já se pode ver aqui que a maior parte dos hectares tem um rendimento dentro da média. Vamos terminar a tabela colocando os títulos das colunas. Aqui são os hectares e este é o rendimento. Depois é só uma questão de formatação e cada um formata ao seu estilo. Ok, espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo. Abraço, tchau.